aqui comunicando nessa fala. A ideia é ser uma fala meio motivacional. A ideia é contar causos do período, todo esse período, né, esses 34 anos que eu tô nessa lida mística. Falar de feiras místicas memoráveis, falar de coisas do hinduísmo, as quais eu vivenciei, falar de coisas que eu vivi como meu período de monge interno, de monge Hare Krishna. Pensei em falar de um pouco de astrologia hindu, de tudo que eu li de astrologia hindu, e do livro que eu fiz, o Astrologia Hindu, no Espelho da Alma. Pensei como é que vai começar, né? Eu gosto muito da oração de Caritas, aí pensei em recitar a oração de Caritas para ser o primeiro dos programas desse podcast. Pensei também pensei em várias coisas para contar uma histórias do Osho, histórias do tarô Zen do Osho, Osho Zen Tarô, o tarô Zen do Osho, o primeiro tarô Neo Zen, Neo Tarô do Osho, né, que conta histórias lindíssimas na tradição budista, na tradição hindu. Tem a carta de Narada Muni com o sapateiro, tem a carta do monge budista que ajudou a atravessar a mulher, e o outro monge que acompanhava foi matutando aquilo até que não aguentou e começou a pedir. E aí o monge diz que, né, eu atravessei só 1 quilômetro, que foi o rio, e você já toma aqui a 7 quilômetros caminhando, e você não tirou isso da cabeça, né? Você vem carregando na mente. Enfim, histórias divertidíssimas e de saber profundo do Osho. Eu tenho um livro meu de contos Zen, pensei em recitar um dos contos. Mas aí, nesses últimos tempos, eu tenho sido convidado aqui no Instagram para falar sobre Ganesh, sobre Sri Ganesh. E aí eu pensei, o que pode ser melhor do que uma abertura do que cantar para Ganesha? Não, cantar não, mas o que poderia ser melhor para abrir do que falar sobre Ganesh, falar essas coisas dessas entrevistas, né, sobre Ganesh e sobre tudo que é interessante de Ganesh. Bom, Gana exército, né? Gana traduzido como exército, grupo, exército, né, do sânscrito, tropas, grupos, exércitos. E Isha é senhor, né, o senhor das tropas, dos exércitos, né, Ganesh. Então, por excelência, um deus comandante, um deus guerreiro, um deus. Ele é o primeiro filho de Shiva, né? Mas na realidade o engraçado da história é que ele é um filho meio sem a participação de Shiva, né? Conta a história mais popular de Ganesha, está no Shiva Purana, que a gente lê. E Shiva estava sempre em diligências, viajando, né, com seus ganas, com seu exército, e
ele chegava a qualquer momento, sem anúncio e tal, né, e vinha de suas diligências e já ia entrando no seu palácio, né, coisa comum, sem anunciar. E sua esposa, né, Parvati, Maya, né, Sati, ela vinha que ela queria uma intimidade, queria ter uma intimidade, e resolveu de que os guardas todos cederiam, né? Os guardas eram todos liderados por Shiva e apaixonados completamente por Shiva, e não conseguiriam barrar o seu senhor se ele quisesse passar, não teria nem coragem de dizer que não, espera um minutinho, né? E ela queria um tanto de privacidade, né? E pensando nisso, ela falou, melhor, né, um filho que eu possa, né, ela senhora, energia material personificada, pensou, né, vou produzir uma produção independente de um filho, né, e ele vai ser, né, o amor da minha vida e totalmente voltado para os meus interesses, e eu vou colocá-lo, né, para proteger aqui as entradas, e ele vai ter que anunciar, vai ter que esperar até estar pronta para vê-lo, não vai me pegar de surpresa, despenteada e descabelada, e enfim. E assim ela fez, né? Nessa descrição do mais conhecido, ela fez com massa de sândalo. Ela moldou um menino lindo, e já com aqueles sentimentos maternais, e deu o sopro da vida, o animou, deu ânima, trouxe um Ganesha à vida. E Ganesha, ali todo apaixonado por sua mãe, é o centro do seu universo, e ela o instruiu, né? Ele na verdade já tinha muitas das qualidades, ao receber o sopro da vida ele tinha muitas qualidades dela, mas ela o instruiu, e ele com sua massinha, né? Ele tinha uma massa, um bastão com uma bola, e ele ficou ali, né? E os soldados de Shiva acharam que alguém tinha invadido o castelo, tentaram atacá-lo, né? E ele derrotou o exército de Shiva, né? Um pouquinho do exército que se confundiam. E aí o Senhor Shiva veio, né, todo, né, para entrar no seu palácio sem precisar dar muita satisfação, né, todo mundo reconhecia, né, Shiva. E o menino desconhecia completamente, né, quem era a criatura, e não, né, eu vou anunciar e você não vai entrar. E ele achou muito petulante o menino e começou a tentar ir na boa. Mas Shiva, né, ele tem um tanto de uma das manifestações dele que nasce como filho de Brahma, que é Rudra, que é a ira, a impaciência. Então ele não guardou muita paciência não, apesar de ser Yogeshvara, o senhor do yoga. Nesse momento ele não foi muito paciente não, né, manifestou mais o seu aspecto Rudra. Ele já se impacientou com o menino e já quis dar uns petelecos, e o menino o derrotou, e ele tentou com seu Trishula e com seu tridente, e não foi muito feliz não, e aí ele, bom, não vou me dispor, né, não vou mandar meu exército aqui e tirar esse menino, preferiu se controlar, né? E voltou e mandou o exército, e o menino derrotou o exército todo, e por mais que aumentasse o exército, o menino derrotava, o menino era invencível. E aí ele resolveu chamar o peso pesado mesmo, chamar Brahma, o deus da criação, e chamar Vishnu. E os três guerrearam contra o menino. O menino mandou bem na guerra, mas o disco Sudarshana Chakra de Vishnu distraiu Ganesha por um tempo, e
com a Trishula, o tridente de Shiva, ele acabou decepando a cabeça do menino. Todos se lamentaram, né? Um bravo guerreiro não queria que a coisa terminasse daquela forma. E Parvati, que estava muito tranquila e tomou aquele banho maravilhoso nesse ínterim, né? Estava toda ali ocupada com sua privacidade ganha. Ela vai ver o menino morto e já com todos os apegos de meu filho, e Shiva não entendendo, filho, mas meu filho, e aí ela já manifestou a ira personificada dela, que é a primeira, pelo menos que se tem notícias aí, é a primeira vez ela manifestou, né? Kali Ma, né? A deusa Kali, né? A deusa preta com a língua vermelha ali, que depois atualmente eu vim a descobrir que é o logotipo, né? O símbolo dos Rolling Stones, é justamente baseado naquela língua com aquela boca vermelha com a língua, que eu sempre pensei que fosse sobre o atributo daquela bocarra, né, do Mick Jagger, né? Eu sempre achei que fosse uma coisa meio sacana, fazendo uma alusão à boca do Mick Jagger, né? E com a língua assim, uma coisa meio travessa, meio né, anárquica. Mas não, aí vim saber de que eles, fascinados, como boa parte dos jovens, ficaram meio interessados um pouco no orientalismo e no hinduísmo, né, afetados por todo o movimento hippie. Aquele logotipo nasceu da boca de Kali Ma. Ali está sempre com a língua para fora, vermelha ali, a boca vermelha, muito preta, né? E ela manifestou Kali Ma, e Kali Ma começou a devorar os deuses menores, e em desespero os deuses se reuniram e invocaram Vishnu, né? As escrituras dizem que Om Tat Vishnu Paramam Paransada. Vishnu, todas as divindades estão aos pés de Vishnu. Então conseguiu-se acalmar ali Kali Ma, e ela estava irredutível, queria continuar, exterminar ali os deuses, e exterminar Kailashdam, né, o planeta ali de Sr. Shiva. E aí foi feito um acordo, né, de que dariam um alento novamente para o menino, dariam. A cabeça do menino acabou, ninguém conseguiu encontrar a cabeça do menino. Encontraram, na busca, encontraram um elefante que já estava minguando, o filhote de um elefante que já estava minguando a morte. Cortaram a cabeça, fizeram uma transfusão aí, cortaram a cabeça desse elefantinho e foi instalada, e Shiva mesmo concedeu, Shiva, Vishnu concederam o alento, a graça novamente de vida, e o menino voltou já, talvez pela associação do elefante, da cabeça do elefante, já com muita buddhi, né, muita inteligência, muita capacidade de aprendizado e muita realização espiritual, muito siddhi. Tanto é que as duas esposas contam, reza a lenda, principalmente no norte da Índia, de que o Brahma, né, o deus da criação, ele teve duas filhas, e uma delas se chamava Buddhi e a outra Siti, e essas são duas esposas de Ganesh. Mas isso é contado no norte no norte da Índia, porque no sul da Índia Ganesh é tido como um celibatário, um brahmachari, um celibatário, e teria esposas. Então ele tem o Mushika, né, que é seu ratinho, né, o transporte, né, para mostrar que a coisa toda é narrada numa coisa transcendental. O transporte
do gordo Ganesha com cabeça de elefante, né? Tem o corpo humano e a cabeça de elefante. É um rato, né? E os elefantes morrem de medo de rato, né? A gente vê isso nos filmes, né? Pessoalmente nunca tive a chance de ver, mas nos filmes o elefante fica em pânico com o rato e Ganesha é transportado, né? O Varaha, o transporte de Ganesha é Moshika, que é um rato, um ratinho. E aí muita gente diz que ele carrega a sabedoria e a luz, mas também ele consegue se deslocar mesmo em meio à ignorância, que é simbolizado pelo rato, da sujeira e da coisa toda associada ao rato, né? E Ganesha me desce aqui uma aranha sinistra, esse calor. Estamos falando do Moshika, não de aranha, né? Outro dia eu faço um desses falando sobre minha juventude, minha pré-adolescência e os fantásticos gibis do Homem-Aranha. Mas hoje a gente está falando aqui de Ganesh, né? A flor preferida de Ganesh é o hibisco. Ganesha é um hibisco. O doce que ele mais gosta é um doce feito com farinha de arroz, né? É muito simples de fazer o doce que Ganesha mais gosta, né? É um doce feito com farinha de arroz. Você compra farinha de arroz, dá uma torradinha na farinha de arroz com manteiga, você põe água morna, um pouco de água morna, né, uma quantidade que você sabe que vai dar mais ou menos como se estivesse fazendo uma massa de uma coxinha. Então você põe a água, põe a manteiga, né, e algumas pessoas até colocam um pouquinho de açúcar, e aí mexe, aí vai colocando a farinha, né, e vai engrossando isso até virar uma massa que dê para abrir com o rolo, né? Ele dá uma textura de uma massa que você consegue fazer uma bola com a massa, né? Você unta a sua mão com manteiga, faz uma bola com assim, você consegue abri-la, e aí você faz uma coisa parecida com a coxinha, né? Você deixa uma massa grossa, né? Uma massa com uns 3 centímetros, tal, uns 2 centímetros. E aí você fazendo um círculo na mão, você dá uma afundadinha, como se estivesse fazendo praticamente no formato de uma coxinha, uma mini coxinha. Você faz esse doce que chama modak, né? Modak. Em alguns lugares você vê modak, em outros lugares você vê mudak, como o nome desse doce. E o recheio, pelo menos com a indiana que eu aprendi, o recheio é feito com coco. Você compra coco ralado, coco fiapos grandes, né? Esse coco ralado com fiapos grandes de preferência, e rapadura, e você põe isso numa panela, numa frigideira, e aí a rapadura vai derreter, vai fazer aquela coisa, vai envolver, se dá aquela tostada no coco, pode até dar uma torradinha no coco antes de introduzir a rapadura, e a rapadura vai derreter, vai ficar aquele melaço envolvendo o coco. Esse é um recheio, se deixa esfriar, frio, você faz uma bolinha com esse recheio e coloca no meio e fecha essa massa com espessura mais ou menos de uns 2 centímetros. E você fecha ela, que já vai estar um pouco. Você pode botar um pouquinho de água de rosa, você pode botar na hora que você está fazendo ali na massa, né, a manteiga, um pouquinho de açúcar, levemente açucarado, e aí você fecha isso e depois você cozinha no vapor. Você coloca tudo, né, no Brasil a gente pode usar a cuscuzeira, né, que faz cuscuz, que se põe ali e vai subindo no vapor e vai cozinhando. Você
pode fazer no arroz cruzeiro, ou se você tiver um de inox, né? Eu tenho um escoador de macarrão de inox, você coloca e bota no vapor, o vapor vai subir, vai ficar umidificado esse modak, e é o que para a fome de Ganesha, né? Tem uma história que Ganesha foi, Indra queria muito, Indra, o Senhor dos Céus, o semideus, Senhor dos céus, né? Ele queria muito, sabendo que Shiva é praticamente quase Vishnu, né? Quase a verdade absoluta, né? Não existe comparações nas minhas escrituras, as escrituras que eu estudei como Hare Krishna. A gente aprende que Shiva seria mais ou menos como o iogurte, né? Ele é quase leite, mas não é leite, é um pouco mais grosso até, mas ele é quase o leite puro, mas já é o leite com um efeito ali, né, de lactobacilos que fazem ficar o iogurte, né? Shiva seria o iogurte, Vishnu seria o leite, assim. Shiva seria, alguns falam 85, 87, 90, que não me ouçam os shivaístas, né? Porque os shivaístas dizem que Shiva é 100% a verdade absoluta, é 100% Deus. E nas minhas escrituras a gente aprende que ele é 87% Deus, 87% de Vishnu, mas isso não é muito relevante para a gente, porque Shiva também, ao mesmo tempo, as escrituras as quais eu estudo, Shiva é considerado Vaishnaveira Shiva. Shiva é o maior de todos os Vaishnavas, né? Então, para nós, o maior de todos os devotos de Vishnu, incomparável, é Shiva. Então, sem chance, né? Shiva é o cara. Mas, aí, voltando aqui, porque eu estou falando do filho de Shiva, né? O primeiro filho de Shiva, não é Ganesha. E aí ele ama esse doce, então se você der oferecer você conseguir fresco, hibisco fresco para oferecer para ele, incenso de hibisco, assim, ou outro incenso para oferecer para Ganesha, um chazinho de hibisco, um geladinho e tal, adocicado e tal, geladinho, chazinho gostoso, né? Eu particularmente sou apaixonado por hibisco. E se você oferece um modak para ele vai ficar, né? Conta que essa história que Indra queria os favores de Shiva, Indra, o semideus, né, que é bem inferior a Shiva, né, numa escala, né? Mas ele queria muito impressionar Shiva, ele queria muito, né, a graça de Shiva, né? E ele ficava o tempo todo convidando a Shiva para banquetes, banquetes fantásticos que ele vazia, Shiva querendo ficar no seu yoga, na sua meditação, em Kailash, querendo ficar com sua amada, né, Shakti, ou Parvati, ou seu Sati, como é chamado, né? Sua esposa, ele querendo ficar de boinha, sempre dava uma desculpa, estava sempre em algum tipo de diligência, sempre inventando uma desculpa. E um dia ele foi sincero: não posso ir, mas meu filho mais velho, Ganesh, teria muito prazer de ir na sua festa, nas suas fantásticas festas. E Indra, não, então ele está convidado, vai ter comida aqui, que ele vai ser, mas Shiva já avisou, ele é comilão, ele come muito. Não tem problema, né, eu sou o Senhor dos céus, né, e não existe sem miséria, né? E aí Ganesha foi convidado e Ganesha chegou na festa e tinha, sei lá, comida para uma festa para 10.000 pessoas, e ele comeu toda a comida que tinha na festa.
não satisfeito, começou a comer as cortinas, começou a comer as toalhas de mesa, começou a comer e ninguém parava, e ele com uma fome insaciável, né? E Shiva já tinha divertido, né? Ele come muito, né? E aí Indra, desesperado, o que eu faço agora, como é que eu... Aí ele se deslocou com muita rapidez até Shiva, e Shiva estava lá ocupado de fato mesmo, lá nos seus afazeres, mas deu atenção ao semideus Indra e disse, que para a fome dele aí explicou que era o modak, né? Que era, se você botar um pouco de manteiga de ghee, se você botar um pouquinho de açúcar, se você fizer uma massa pelo menos de farinha de arroz, ele comer, ele já fica satisfeito. Mesmo que não tenha recheio, já fica assim, acho que tem lá sobre alguma coisa. E fizeram um pouco de farinha de arroz, né? Acho que nem recheio não tinha mais, porque a gente tinha comido tudo. E um pouquinho de que ele comeu da massa do modak, ele já saciou a fome dele e ficou, agora eu estou bem, agora eu estou joinha, né? Então, Ganesh, o mantra, né, que deve ser proferido quando você, é sempre bom dar 7 voltas, né, com incenso, se oferecer chá de hibisco ou outro suco para Ganesha, limonada, qualquer coisa assim. E esse modak seria interessante se você conseguir fazer para oferecer, mas Ganesha é um comilão, então gosta muito de doces. Ofereça um doce para ele, vai ficar bem satisfeito. Preferência doces que sejam mais lacto-vegetarianos, né? Que não tenham nada animal, como esses doces feitos com essa geleia mocotó, por exemplo. Essas coisas não ofereçam para Ganesha, não. E nem balas que tenham mocotó, coisas só lácteos, né? Sempre doces mais lacto-vegetarianos. Mas se conseguir fazer um modak, você vai deixar ele bem feliz. Ganesha tem o mantra que é mais cantado para Ganesha é Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Desculpa. Om Gam Ganapataye. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Nossa. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. E se você achar errado, seria Om Sri Ganeshaya Namaha, um outro mantra também que aparece no Ganesha Upanishad, que é Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Sri Ganeshaya Namaha. Aí poderíamos falar da presa quebrada de Ganesha, que uns dizem que ele quebrou para poder escrever os Vedas, né? Ele foi o escritor ali, o escriba dos Vedas, trabalhando ali em conexão com Vyasadeva, o autor da maior parte dos títulos hindus. Então dizem que ele compõe, escreve os Vedas, faltou a pena, ele usou. Outros dizem que ele atirou tem uma história que ele fica muito indignado porque ele já estava com fome, impaciente, vindo, e tinha passado um mico danado, e a lua, né, a personificação, né, o semideus, o que personifica ali a lua, né, todos os planetas têm sua personalidade, né, no conceito hindu. E Chandra ficou rindo dele porque ele passou um mico, foi num lugar, não comeu, e veio todo indignado, e aí Chandra ficou rindo dele, e ele perdeu a paciência, quebrou a presa dele e atirou. E dizem que tem, os hindus contam de que um dos buracos, uma das crateras que tem na Lua, foi a presa de Ganesha que fez, né, porque Ganesha acertou o planeta Lua, né, onde reside a divindade Chandra.
Mas muitos contam de que Ekadanta, né? Sai Baba falando muito sobre isso, sobre Ekadanta. Bom, mas os 30 minutos propostos para cada uma das explicações, poderia aqui falar do Eka é né? Danta da presa, né? Uma única presa, significa que tem a mente focada num objetivo, né? Por isso é Ekadanta, né? Sai Baba comenta isso. Poderíamos ficar aqui falando muito mais de 30 minutos, mas a ideia de cada um desses podcasts é ser 30, 31, 32 minutos, né, até no máximo 35 minutos de cada um dos comentários, histórias e causos que eu vou contar. Esse é um podcast do Priadriste 1 e eu comprei agora um microfone profissional, a qualidade do som vai sair melhor ainda, né, do que essa, mas tá aí o primeiro podcast, alguns comentários, né, que daria para falar 1 hora sobre Ganesh, alguns comentários sobre Sri Ganesh, né, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, e vou seguir contando histórias, gravando coisas aqui, falando, talvez em algum momento até conversando, uma conversa com alguém, a gente possa gravar, quiçá. Bom, é isso aí. Om Ganganapataye Namaha, que Ganesha ilumine as nossas vidas, que Ganesha tire, Ganesha chamado Vignesvar, aquele que remove os obstáculos, né? Em outros lugares ele é chamado destruidor dos obstáculos, né? Então, para a nossa vida material, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de uma forma geral, a gente precisa de remover os obstáculos, porque a vida material é cheia de obstáculos, né? Então, Om Ganganapataye Namaha. Saudações, muita luz a todos. Namastê. Om Tat Sat.